Boa tarde para quem está nos assistindo. Vamos dar continuidade à defesa de TFG, então. É agora do acadêmico Matheus Henrique Rosati. Já agradeço de início a banca. Professor Felipe, muito obrigada por ter aceitado o convite. Professora Lurian também. Matheus, você tem de 20 a 30 minutos para fazer sua defesa, sua explanação, tá? Agora eu passo a palavra para você. Boa sorte. Então, boa tarde a todos. Meu nome, como a professora já mencionou, é Matheus Henrique Rosati. Hoje venho apresentar meu trabalho de final de graduação, cujo tema é a influência dos danos mecânicos na semente de soja em diferentes épocas de semeadura. Queria agradecer à professora Mariana por ter aceitado ser minha orientadora, estar sempre do meu lado ajudando a executar esse trabalho. Queria agradecer também à banca, ao professor Felipe e à professora Lúrio por aceitarem participar da banca de defesa. Eu escolhi fazer esse tema devido a um tempo atrás na empresa que eu trabalho surgir uma oportunidade de eu trabalhar na área da semente e por ser uma área que eu venho me identificando. Então eu vou iniciar. Começo pela introdução, a colheita mecanizada e os danos mecânicos. Após grande avanço da tecnologia no campo, já há algum tempo atrás se utiliza já do método da colheita mecanizada para a colheita dos grãos, a qual pode causar alguns danos mecânicos na semente, não só na colheita, como em todo o processo da semente, ela pode ocorrer dano, na colheita, no transporte, no beneficiamento, no ensaque, até mesmo na hora do plantio, se a semeadeira estiver desregulada. A qualidade da semente, ela é atribuída a diversos fatores, como um bom vigor, uma boa germinação, a pureza genética, a pureza física. A pureza física ela é de grande importância, devido a gente precisar de lavouras livres de outras espécies que possam competir como no caso da soja. Então, vou falar um pouquinho sobre o uso do teste tetrazóleo. Ele é de grande importância para a produção de semente hoje, pois ele avalia vários fatores determinantes para uma boa qualidade da semente, como a viabilidade, o vigor e a germinação. Ele também avalia alguns danos que essa semente ela pode sofrer durante o processo, seja ele o dano mecânico, o dano por percevejo, ou dano por umidade. Os princípios do teste é que ele se baseia nas atividades das enzimas desidrogenases, as quais se catalisam com as reações respiratórias das mitocôndrias. Sobre o uso do teste hipoclorito, então o teste hipoclorito é um teste muito rápido, muito básico. Ele pode ser feito durante todo o processo da semente, tanto a partir do campo até o final desse processo. Ele é bastante feito na colheita, para a gente ter uma pré-visualização de como está essa semente, de como está a qualidade da semente, se ela está sofrendo dano, e fazer possíveis regulagens na máquina. Ela é feita na entrada da UBS, no momento da classificação, e durante todo o processo de beneficiamento, para sempre ficar atento como está essa semente, se não está sendo causado algum dano a ela durante o processo. A influência da variação climática e a umidade, ela influenciam bastante numa boa qualidade da semente. A variação climática é um ponto muito forte na agricultura, né? Não só na semente, como os outros setores da agricultura, devido ser uma atividade ao céu aberto, está sempre à mercê do clima. No caso da soja, que é o que está sendo estudado, ela é uma cultura de sequeiro com temperaturas que são favoráveis a ela. São temperaturas de 20 a 30 graus. Nesse caso da semente da soja, o clima ele influencia muito, principalmente no final de ciclo, na época da colheita, onde a gente se perde bastante campo que estava destinado à produção de semente, devido principalmente ao excesso de chuva na época da colheita. O excesso de chuva ele traz o dano por umidade na semente, é um dano que causa muita baixa de vigor, principalmente. Nessa imagem a gente pode também
é avaliar o que o clima pode fazer em um campo de produção de semente. Esse foi um campo que foi condenado pela geada, em um atraso de semeadura muito tardia, e a geada acabou pegando ela no seu estágio final. Para você ver a importância que o clima tem nesse fator semente. Então, o objetivo do trabalho, ele foi avaliar os danos mecânicos na colheita de soja mecanizada em diferentes épocas de semeadura, na região de Água Doce, Santa Catarina. O referencial teórico, vou falar um pouquinho sobre o histórico da soja. Ela teve origem no leste da Ásia, na região do nordeste da China. Aqui no Brasil, inicialmente, ela começou-se no Rio Grande do Sul, devido ao clima ser favorável para a cultura. Ela é uma cultura que tem muita responsabilidade por grandes mudanças na produção brasileira. Nenhuma outra cultura teve tanto incentivo de estatais financeiras até hoje como ela tem. Sobre a importância econômica também, na safra 19/20, aqui no Brasil a produção foi de 124.845 milhões de toneladas, com uma área plantada de 36.950 milhões de hectares. O estado mais produtivo foi o Mato Grosso, com uma produção de 35.885 milhões de toneladas. Aqui no nosso estado, no Paraná, a produção foi de 21.598 milhões de toneladas. Esta imagem, ela mostra a grande importância que a soja tem. Dela surgem vários derivados, como o farelo de soja, que dá origem à ração para animais. Esses animais, eles darão origem a outros derivados de carnes ou leite. Outro lado, a gente tem também o óleo de soja, que é muito utilizado na culinária, no ramo farmacêutico e indústria alimentícias, dentre outros. De grande valia, então, a importância da soja no contexto econômico. Ainda no referencial teórico, falar sobre a colheita mecanizada. Então, a colheita mecanizada, antigamente, ela era chamada de trilhadeiras, as colheitadeiras. Elas eram puxadas por animais ainda. Com o passar do tempo, surgiu as a vapores e até chegar no que a gente tem hoje, a grande tecnologia que se encontra no campo. O dano mecânico. O dano mecânico, ele é uma injúria causada na semente por vários fatores, como trincamento, amassamento, abrasão. Ainda na parte da colheita mecanizada, no decorrer do dia de uma colheita, é sempre bom aferir a colheitadeira, porque a semente ela sofre algumas alterações de temperatura durante o dia. Então, o experimento ele foi conduzido na região de Água Doce, Santa Catarina. O material utilizado foi a 5557, denominada como Zeus. Foi utilizado 15 sementes por metro linear, com um espaçamento de 0,45. Foi 2 épocas de semeadura. A primeira foi em 10 de outubro de 2020 e a segunda em 25 de outubro de 2020. Então, a colheita ocorreu em 2 datas também. A primeira colheita foi no dia 14 de março de 2021, com uma umidade de 15,3%, e a segunda colheita foi no dia 3 de abril de 2021, com uma umidade de 12,3%. A colhedora utilizada foi uma modelo Case 2388, o seu sistema de trilha é axial, e a velocidade média de colheita foi 6 km por hora. O teste hipoclorito. Então, para fazer o teste hipoclorito, foi utilizado um recipiente plástico, a peneira, a pinça, o contador de semente e o papel germiteste. Então, ele foi feito com 100 sementes. As mesmas elas são mergulhadas na solução do hipoclorito de sódio. Elas são deixadas lá por 10 minutos e retiradas para avaliação. A avaliação é muito rápida, a olho nu. As sementes, como a gente pode ver na imagem
à esquerda, a semente que obtém aquele o rompimento do tegumento, elas são consideradas sementes inviáveis por dano mecânico. Então, o teste tetrazóleo. O teste tetrazóleo foi realizado com 2 repetições de 50 sementes. As sementes elas são acondicionadas a papel germiteste, pouco umedecidas. Então, elas são levadas para uma câmara de germinação, regulada a 25 graus e deixadas lá por 16 horas. Após isso, elas são retiradas, são imergidas na solução do tetrazóleo, que é o trifenilcloreto de tetrazóleo, deixadas a temperatura de 40 graus por mais 2 horas e meia. A partir disso, elas são retiradas, elas são abertas ao meio a partir do eixo embrionário delas e são avaliadas de acordo com a coloração do tecido. Essa seria o padrão de coloração de semente, uma semente viável. As sementes que apresentarem uma coloração vermelha carmim, mais puxada para o claro, elas são consideradas sementes viáveis. Sementes que apresentarem uma coloração mais forte, um vermelho mais forte, são sementes inviáveis. E sementes que não se coloriem ao teste, elas são sementes consideradas não viáveis também, devido aos seus tecidos já estarem totalmente mortos. Esse é um gráfico da variação climática que teve durante o ciclo da cultura. Ela foi pego numa estação meteorológica mais próxima ao trabalho, onde a gente pode ver, principalmente de janeiro a abril, a grande variação de clima que teve. De janeiro, a temperatura se mantinha perto dos 22 graus, mas teve um grande volume de chuva, chegou a ultrapassar 400 milímetros de chuva dentro do mês. Até chegar no mês de março e abril, que foi onde ocorreu a colheita, no mês de março a gente pode se verificar que a temperatura já tinha baixado um pouquinho, se mantido perto dos 20 graus, e foi registrada uma chuva de aproximado 140 milímetros. E no último mês, que foi o mês de abril, a segunda colheita, as temperaturas baixaram um pouco mais, perto dos 18 graus, e foi registrado 170 milímetros de chuva dentro desse mês. O fator de tanta chuva perto da época da colheita, no final do ciclo, foi um dos fatores que acredita-se que dificultou na qualidade da semente, juntamente com a temperatura que foi baixando. Em um trabalho feito por Marcos Filho, lá ele cita que a qualidade da semente ela é afetada quando o cultivo dela é realizado em temperaturas inferiores a 22 graus. Com o excesso de chuva também registrado durante o ciclo, houve um aumento em dias de ciclo que a cultura ficou no campo sem poder ser colhida. Isso acarretou na perda do ponto de maturação fisiológica dela, que seria o ponto ideal para a colheita. Nesse período, então, ela ficou no campo até atingir o teor ideal para a colheita. Entende-se que essa transição da fase entre maturação fisiológica e a maturação morfológica, que é o período que a semente ainda está no campo, ela é compreendida como uma armazenagem ao campo, porque ela já estaria pronta para a colheita, só não tem condições de ser colhida. Onde dificilmente a céu aberto é um armazém ideal para ela. Outra realidade da região, dos produtores, eles têm como desafio conseguir semear suas lavouras na época correta, numa época adequada para a cultura. Que seria de 20 a 30 graus a temperatura. Devido ao inverno lá ser muito rigoroso, e como é uma safra só, chega na época da semeadura, o solo ainda está com temperaturas inferiores a 20 graus, que são consideradas impróprias para a semeadura, que iria tardar na emergência do campo, deixando um estande desuniforme de plantas. Outro fator também que interfere é a grande criação de gado na região. Nessas áreas agora no inverno, elas são todas focadas para a engorda de gado,
e chega na época da semeadura, o gado ainda está na lavoura, dificulta muito isso na época da semeadura, porque eles tardam muito a preparar as suas áreas para conseguir semear o soja. Esses foram os resultados, então, obtidos no meu trabalho, das duas semeaduras. No dia da semeadura do 10/10, na colheita foi obtido no teste de tetrazóleo 6% de dano mecânico, e no teste de hipoclorito e tetrazóleo 6%, os dois iguais. E na semeadura do dia 25/10, no teste de hipoclorito, obteve-se 11% de dano, que já extrapola o limite, que seria 10% em cima das 100 sementes que é avaliado. E no teste de tetrazóleo, 19%. Isso mostra a grande importância do teste de tetrazóleo para a qualidade de semente. Na semeadura do dia 25/10, a gente visualmente, ali no teste rápido do hipoclorito, foi visualizado somente 16% de dano. Já no teste de tetrazóleo, que é um teste mais aprofundado, um teste de laboratório, foi visualizado 19%. Então, mostra a importância de se fazer o teste de tetrazóleo para garantir uma boa qualidade de semente. Então, os resultados de discussão, o tipo de dano que foi encontrado nas sementes, se é do tipo imediato e do tipo latente. O tipo imediato seria o dano que a gente se observa trincamento na semente ou quebraduras. Como se pode olhar na imagem à esquerda, ela teve um quebramento na região da radícula dela, tornando ela uma semente inviável. Já o dano latente, à direita, a gente nota-se que é o dano por amassamento ou abrasão. Nota-se a coloração de vermelho mais escuro na semente, que esse seria onde ela sofreu o dano. Então, concluiu-se no meu trabalho que, para a região de Água Doce, Santa Catarina, nas condições que foi submetido a esse trabalho, para a semeadura da soja, 5,5 e 5,7 azeus, dentro do mês de outubro, recomenda-se que seja feita na primeira quinzena do mês. Comparado com a segunda quinzena do mês, a primeira se saiu melhor. Então, esse seria meu trabalho, fico aberto a perguntas. Obrigada, Matheus, pela sua apresentação. Vou passar a palavra, então, para a banca. Vou passar primeiro para as damas, a professora Lúria, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde, Matheus. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, agradeço a você, professora Mariana. Te agradeço. E parabéns pelo teu trabalho. Eu sempre Obrigado. digo que é muito importante e eu acho muito legal quando vocês conseguem realizar o trabalho de TFG de vocês junto com o trabalho que vocês realmente exercem no dia a dia. Acho que tem uma validade muito, muito grande. Agrega dos dois lados. Exatamente. A gente consegue aplicar tudo isso depois, que é uma das grandes dificuldades da pesquisa, né? Uhum. Então, realmente, parabéns. Em relação à tua apresentação, Matheus, você demonstrou que estava bem tranquilo, bem seguro do que você estava falando. Realmente, parabéns, não é fácil apresentar dessa forma. Achei que os teus slides estavam bem bons, bom uso das imagens, os slides não estavam cheios. Então, realmente, parabéns, bom domínio do conteúdo também. Então, eu vou partir logo para algumas perguntas e algumas anotações que eu fiz no teu trabalho escrito, tá? Tá. Então, em relação ali, tanto a introdução que você fez no trabalho, escrito na apresentação, quando você começa a entender o teu trabalho, de certa forma você vai encaminhando ele
para outro lado, eu acho. Você Uhum. explica, por exemplo, dos danos, você explica como avaliar esses danos, a forma, os testes, na verdade. Uhum. E aí eu acho que no final você explora pouco em relação a essa diferença de ambientes, que Uhum. é o coração do teu trabalho. Sim. Então, de certa forma, a gente vai lendo, a gente vai esperando outra coisa. Então, acho que você tem que explorar mais esse lado. O que é essa diferença em relação às semeaduras ocorrer em períodos diferentes? Pode Aham. afetar. E dessa forma, você passa para o seu objetivo. E aí eu pergunto para você, qual que é o problema que você quis resolver com o teu trabalho? Achar uma época mais ideal para plantio naquela região. Não muito cedo, porque eles não conseguem, pelo fator do clima lá, ser bem mais frio, né? E não muito tarde também, pelo fator que lá dá geada cedo também, como naquela foto que tem lá, foi um campo que foi perdido para geada em outros anos anteriores. Achar um meio termo que você consiga ainda tirar semente com qualidade, que hoje Exatamente. na nossa região é um grande foco, né, lá para semente. Sim, sim. Então, essas duas informações que você fala, que você cita, são extremamente importantes para o teu trabalho. E elas estão lá no final nos resultados só. E é importante você colocar lá no começo, porque é algo que justifica o teu trabalho. Tá? Tá. Referencial, a mesma coisa. Você explora muito bem a parte da soja, você explora muito bem os danos, a colheita, mas na parte que realmente a gente quer saber qual que é o efeito desse ambiente, o que vai ser o adiantar, o que vai acontecer se atrasar, por que ele está estudando essa região, esse local, essa cidade. Então, que fica pensando em tudo isso e não tem essas respostas, tá? Sim. Então, trabalha melhor no teu material escrito. Agora, isso foi algumas coisas que eu anotei na tua apresentação. Sobre o teu resumo, eu acho que você pode detalhar ele bem mais. Por exemplo, a parte da introdução, reescrever o objetivo, colocar ele numa ordem bem certinha de introdução, objetivo, também dentro do resumo. Sim. E aí eu pergunto para você, o teu trabalho tem um delineamento experimental? Que é feito pelo Tukey, né? Esse é o Da teste de estatística. comparação, Isso. né? Uhum. Mas aí você fez um delineamento, você fez blocos ao acaso, você fez inteiramente Não, eu peguei da lavoura ao todo mesmo. Peguei da coleta de algumas cargas da própria lavoura. Não, E como depois, se fosse a realidade da lavoura. para você realizar esse teste no laboratório, possivelmente você tenha um delineamento. Então, é bom você colocar, já que você rodou a estatística. E no final do teu resumo, você cita assim, para a região de Água Doce. Você acha que o teu trabalho ele abrange toda essa realidade de Água Doce? Praticamente quase toda, prof, acredito eu. Por que quase toda, Matheus? E na região que eu fiz lá foi a região mais central da Água Doce, ali onde tem mais lavoura. E tem uma região dela já que já não pega lavoura, mas não tem áreas agricultáveis. Certo. Eu acho que apesar de você ter pego esse local, eu ainda acho que você não pode generalizar, porque você, de certa forma, utilizou 2 lugares. Então, você tem que abranger mais, ter uma coleta maior de dados, para daí realmente você conseguir expandir e dizer que isso representa essa região, tá? Sim. Então, só cuidar com esses termos. Tá. Vamos aqui. Ali no sumário, só cuidar com a formatação. Deixei algumas coisas para você arrumar. Tá bom. Que mais? Essa pergunta eu já fiz. Tem algum problema específico para essa cultivar, Matheus, em relação ao tegumento? Sempre se ouve falar que às vezes tem um problema. Hoje
é uma cultivar, dá para se dizer que muito procurada no mercado, né? Mas ela é muito difícil de fazer semente dela, vamos dizer assim. Bastante pelo o tegumento dela, é ser muito fino o tegumento dela, é o que a gente tem escutado e tem da própria empresa, né, da GDM e da Brasmax, e um pouco pela peneira dela, né, a gente não encontra ela em peneira pequena, é sempre peneira grande, que favorece ao dano, né, e ela já tem o tegumento fino, e peneira grande ela fica mais volátil a quebraduras e trincamentos. Exatamente, eu acho que essas informações da própria cultivar, elas também são interessantes. Veja que são pontos que você tem autoconhecimento, você sabe o porquê acontece. Então, é bom você colocar no teu trabalho, tanto lá no referencial, como também na parte de discussão, né? Porque você vai diferenciar do cultivar para cultivar. Uma pergunta, como que era o manejo dessas áreas? Eles eram bem semelhantes? É o mesmo manejo. Eu acompanho o manejo, sim, eu não acompanho, que eu faço a parte da semente, sabe? Mas quem faz o acompanhamento do manejo é o mesmo agrônomo, então é no mesmo produtor tudo. O que foi feito numa área foi feito na outra. Certo, então isso é bom estar descrito, porque a gente fica pensando, né? Será que é igual? Será que o solo é igual? Quais são as características? É importante ter isso. Ali na parte da metodologia, tem algumas coisas que eu citei para você arrumar. Uma delas é essa, né? Ter mais detalhes do que foi aplicado, adubação foliar ou não, adubação de base, tudo isso para que você caracterize aquele local, sim, que seja uma referência caso alguém venha ler depois e utilizar o teu trabalho. Em relação a algumas imagens, por exemplo, a imagem da umidade, eu acho que não tem necessidade de você colocar ali no teu trabalho escrito, porque você citou já na parte escrita. E aí, meu tempo está acabando já, Matheus, mas assim, essas épocas que vocês plantaram, foram 2, né? Isso ocorreu em duas épocas, ou foi em uma época, ou outra em outra época? Na mesma safra, a senhora diz? Não. Por exemplo, você tem o dia 10 e o dia 25. Isso, por exemplo, no local 1, você plantou no 10 e 25 ou você só no dia 10? Não, só no dia 10. Dali 15 dias foi outro plantio. Tá, entendi. Porque a gente fica na dúvida disso também, do teu trabalho. Eu deixei vários pontos ali para você observar. Eu acho que você pode melhorar a parte da discussão dos teus dados ali no final. Tem muitas indicações também. E cuidar da tua conclusão como no resumo para você não generalizar. Tá bom. E as minhas considerações eram essas. Eu agradeço e serão parabéns. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada, Prof. Lúria. Nós agradecemos as considerações, serão todas feitas no trabalho, com certeza. Vou passar a palavra agora para o professor Felipe. Meu prezado Matheus, professora Mariana, obrigado pelo convite. Meus cumprimentos também à professora Lúria, faz parte dessa banca avaliadora, o professor Francisco também que está na transmissão, e a todos aí que nos acompanham pelo YouTube. Matheus, farei com a professora Lúria, inicialmente, alguns comentários com relação à sua apresentação, depois a parte escrita. Algo que eu gostei bastante na sua apresentação é o uso de tópicos, né? Isso a gente briga muito com vocês, inclusive durante a graduação, buscar sempre colocar mais tópicos e através desses tópicos vocês realizarem a discussão dos assuntos necessários. Então, meus parabéns pela sua apresentação, pela organização, os slides estavam bem claros, bem limpos. Eu acho que você passou a mensagem, né? Conseguiu utilizar muito bem a sua apresentação para transmitir a sua mensagem, ok? Eu esqueci de colocar o tempo aqui, vamos lá.
Com relação ao seu trabalho escrito, né, muitos comentários a professora Lúria já fez, acho que eu, generalizando, assim, faltam muitas informações no seu trabalho que deixem mais claro exatamente o que você fez, qual era o seu objetivo, a sua justificativa. Eu já comecei aqui, coloquei um pequeno comentário no seu título, que quando eu li o seu título eu fiquei em dúvida se você estaria verificando os danos mecânicos em diferentes épocas de plantio, se você utilizaria um lote de sementes com danos diferentes em 2 épocas, ou se você ia avaliar as épocas para avaliar os danos. Eu senti uma dupla interpretação no seu título, então você poderia torná-lo um pouquinho mais direto ao tema do seu trabalho. Tá? Descendo aqui, chegando no resumo, a professora Lúria já fez as considerações, eu acho que você poderia explorar um pouco melhor o seu resumo, sabe? Sim. Trazer mais informações, deixar mais claro, afinal de contas, é o resumo que vai vender o peixe do seu trabalho. Né? Se a pessoa olhar o título, sentir-se interessada, ela vai olhar o resumo, né? Justamente para ter uma ideia daquilo que realmente o trabalho estaria explorando. Então, acho que você pode justamente trazer mais informações no seu resumo que apresente melhor o seu trabalho. Tá? E já começo fazendo uma pergunta para você, que na hora que eu li o resumo, tu colocou 2 épocas de semeadura, 10 de outubro e 25 de outubro. Isso. Você acha uma diferença grande, 15 dias? Eu acho que não é tão grande, professor, mas as semeaduras lá, ela acontecem meio tudo junto, sabe? Elas não são um espaço tão grande assim de época. Já devido ao clima lá, que no início, diferente de nós aqui, que em setembro já tem gente plantando, né? Lá eles não conseguem devido ao frio. E também muito tarde eles não conseguem para não perder lá no final por geada. Então é meio exprimido o tempo deles. Tá, show de bola. Eu não considero, assim como você falou, uma diferença muito grande, 15 dias, para você considerar 2 épocas, né, de semeadura. Sim. Talvez o seu trabalho pudesse ter caminhado para um outro sentido, simplesmente a avaliação de produção de semente na região. Poderia ter sido um trabalho um pouco mais genérico, porque daí eu já vou passar para a minha segunda pergunta, algo que mais me chamou a atenção no seu trabalho, mais ficou na minha cabeça. Como que a época de semeadura ela influencia no dano lá na colheita? Para não tardar muito a colheita. Mas mesmo assim... Quando começa a tardar muito, já começa a pegar... Esse ano foi um pouco diferente, né? Porque janeiro foi o janeiro mais chuvoso da safra. Mas geralmente, quando tarda demais, ele vai chegando já perto do inverno. Eu já vi outros casos lá de tipo, gente querer colher em julho, por ter tardado muito a semeadura, e não conseguir colher. Tá, mas é que daí tu avaliou os danos mecânicos nas sementes, né? Isso. E os danos mecânicos conseguem apresentar tudo isso que você comentou, essa questão de frio, essa questão de umidade. Até a umidade, com certeza, consegue, né? Pela oscilação da umidade do grão. Mas pensando em tudo isso aí, você acha que só os danos que você avaliou já conseguem te dizer se tem diferença entre as épocas de semeadura? Quem sabe poderia ter abordado outros tipos, né, de dano, que não só o dano mecânico. Eu acho que, como eu te disse, eu acho que vocês poderiam ter caminhado simplesmente para avaliação do local, né, lá em Santa Catarina, para a produção de sementes. Não necessariamente focar em danos. Porque Sim. eu não consigo visualizar a época de semeadura como algo que impacte diretamente no dano lá na colheita. Sim. Porque como você mesmo escreve ao longo do trabalho, existem outros fatores muito mais relacionados aos danos mecânicos do que a época de plantio, né? Como os seus próprios resultados demonstraram, né? Porque você teve diferença de umidade, então isso aí já deu diferença na questão de perdas, né? Então, talvez vocês mudarem um pouco o rumo do trabalho, justamente não dar um enfoque tanto na época, talvez simplesmente para avaliação da região na produção de sementes. Você explora muito bem essa questão do frio aí na apresentação, questão de precipitação, os intervalos, a janela curta. Então, tudo isso, como a professora Luane falou, você pode trazer ao seu trabalho para auxiliar na justificativa. Tá? Então, vou descendo aqui para não
perder muito tempo, questão do sumário, a professora Lúria já comentou. A sua introdução, você pode justamente deixar mais clara a justificativa, suas hipóteses, né, o seu problema, aquilo que você quer resolver para a sua região, né, deixar bem claro o seu objetivo, tá? Eu senti falta disso. No seu referencial teórico, faço uma pequena crítica, eu acho que você poderia ter explorado mais o seu referencial, tá? Eu contei aqui, você trouxe 11 trabalhos citados no seu referencial, sendo que 4 deles estão lá no final, num único parágrafo, né? Então, basicamente, você aborda 7 trabalhos ao longo do seu referencial e é muito pouco, tá? Você poderia ter explorado mais o seu referencial, né? Você cita bastante o Sediyama, não sei se é essa a pronúncia, mas vários trabalhos desse autor, então você poderia trazer outros autores. Pulando aqui o referencial, passando para o material e métodos, a professora Lúria já comentou, né? Faltam muitas informações para para você deixar bem claro aquilo que você fez. Nessas 2 regiões, épocas, formas de plantio, acrescentar mais informações para que isto fique mais claro. Tá. Como ela comentou, não há necessidade de você colocar as imagens da umidade, você pode retirar, citou no texto, show de bola, tá? Não precisa das imagens. Uma pergunta para você agora referente ao seu tema. Você utilizou o teste de tetrazole durante a apresentação, você comentou que ele avalia danos de percevejo, que ele avalia danos por umidade, que ele avalia os danos mecânicos. Como que você fez essa avaliação do tetrazole? Você avaliou tudo isso para considerar como perdas, ou você avaliou só um tipo de dano? Tem como identificar os diferentes tipos de danos? Só o dano mecânico, né? Foi avaliado no trabalho. Tá, mas é possível, então, olhando o tetrazole, diferenciar de outros tipos de danos? Sim, no teste tetrazole você consegue verificar todos os danos, dano por umidade, percevejo e, na verdade, é do resultado do teste tetrazole que sai a viabilidade da semente. A porcentagem que ela está sendo viável e o vigor e a germinação também. Show de bola, show de bola. Veja como você tem o domínio, só trazer mais essas informações aí para o seu trabalho. Aí entra na parte da estatística, né? Você fez aqui para o teste tetrazole 2 repetições de 50 sementes cada. Essas 2 repetições, como você fez a coleta, quando você fez a coleta, foram 2 coletas de 50 sementes em cada época ou em cada área? Como é que funcionou? Não, foi uma coleta em cada área. Dessa mesma coleta que eu fiz conforme ia sendo colhido, eu fiz o hipoclorito e eu juntei as amostras, né? E foi feito o tetrazole daí. Tá, show de bola. Então foram feitas 2 repetições para o teste tetrazóleo e para o teste hipoclorito também 2 repetições. Ou não, uma repetição de 100 sementes. O hipoclorito é uma daí, né? De 100 sementes. Tá. Quais são os teus tratamentos? São as 2 épocas. Isso. Tá. Você considera que 2 repetições ou uma repetição é suficiente para você gerar uma média no teste de comparação de médias? Eu acho que sim. Que é o que geralmente a gente faz para aprovar um campo ou não. Sim, mas estatisticamente, quando você faz uma análise no teste de comparação de médias, esse número de repetições é muito pequeno, tá? Para você conseguir realmente comparar os seus tratamentos. Tá? Então essa fica aí a minha maior crítica, porque daí eu cheguei lá na estatística, você apresenta o teste hipoclorito, o teste tetrazole, você traz as médias. Sim. Só que como você teve muito poucas repetições dentro do seu trabalho, esses dados já não têm tanta validade. Né? A mesma coisa que você colher 5 espigas de milho numa parcela e querer extrapolar isso com uma produtividade de uma área maior, sabe? É muito pouco representativo. Então, os teus dados, eles têm esse problema, que você tem muito poucas repetições e isso afeta um pouco a credibilidade dos seus dados. Pode ser que, se você fizesse isso com mais repetições, continuasse os mesmos resultados? Com certeza, isso é perfeitamente possível. Só que como é pouco representativo, a gente não consegue ter essa certeza. Então, fica aí a minha maior consideração para o seu trabalho. Tá? O meu tempo já estourou, só vou finalizar aqui com as conclusões, então. Então, a partir disso que eu comentei para ti, eu acho que você podia mudar um pouquinho a sua conclusão. Sim. Você não
não consegue necessariamente concluir que a época é melhor, porque a tua estatística não te permite isto. Então, você poderia criar uma outra conclusão, talvez algo para futuros estudos, enfim, algo que você conseguiu realmente extrair do seu trabalho, tá? Deixar aberto. No mais era isso, eu agradeço mais uma vez pela participação, parabéns pelo trabalho, Matheus. Obrigado, eu devolvo a palavra para a professora Mariana. Obrigada, professor Felipe, suas considerações também foram muito pertinentes. Agora eu vou pedir licença, Matheus, para você, que a gente vai para uma outra sala, então, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Matheus, tá me ouvindo? Oi? Oi, tá me ouvindo? Sim. Voltamos, então. Matheus, você foi aprovado pela banca com uma média de 7,9, tá? O seu trabalho. Vou aproveitar o momento, então, para te parabenizar pela tua defesa. Obrigado. Pela tua apresentação. Acho que você foi muito bem na tua apresentação. Você mostrou domínio, você mostrou o teu conhecimento, principalmente o prático que você tem, né? Do trabalho a campo. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade com o papel, em colocar no papel, né? E eu sempre dizia nas nossas assessorias, eu vou espremer até sair tudo, lembra? Então, isso faz parte, é assim mesmo, é um crescimento. E eu fiquei muito feliz com a tua apresentação, eu acho que você se superou, foi muito bem, tá? Foi um prazer para mim orientar você. E quero que você saiba que na sua vida aí profissional, o que você precisar, a gente está sempre à disposição, tá? Vou passar a palavra... de novo eu falei sem ligar a câmera, né? Mariana. Eu vou passar a palavra para você, então, que você faça seus agradecimentos, tá? Fique à vontade. Então, primeiramente, eu queria agradecer a senhora por ser não só uma orientadora, mas uma parceira nesse trabalho. Sempre que eu precisei, sempre esteve disposta, até em diferentes horários, né? Queria agradecer aos professores da banca, ao Felipe e a professora Lúria,
por aceitarem participar da banca, o professor Francisco, por estar sempre presente, agradecer a minha família, meus colegas de trabalho e meus colegas de faculdade, aqui, pela parceria em todos esses anos. Legal. Então tá bom, Matheus, a gente que agradece. E agora é só correr para abraço, tá? Olha. Eu declaro então essa